Olá, varão, varoa, sejam bem-vindos ao meu canal Geo Descomplica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Abigail, a segunda esposa de Davi. E sua história está no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, do verso 2 ao 42. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Agora vamos para a Bíblia. Bom, galera, eu pensei de várias formas em como fazer esse vídeo, só que eu não vi outra alternativa a não ser ler o capítulo para vocês. Vou tentar ser breve, mas todas as vezes que eu falo isso, eu me enrolo, eu demoro, mas é porque é uma história cheia de detalhes. Então, vamos lá. Eu queria pedir para vocês prestarem atenção também no gênero literário de como a história é contada. O narrador começa assim: havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Aqui nos mostra que era um homem rico, um homem cheio de posses e um homem importante, e também que estava num período de abundância. Nabal era o nome desse homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Nabal quer dizer tolo, insensato, ignorante. E Abigail quer dizer meu pai se alegra. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal perguntar-lhe em meu nome: como está? Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos, o de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Davi aqui manda essa mensagem como forma de respeito, porque ele sabia que Nabal era um homem importante e um homem muito rico. Então, quando ele fala a teus servos e a Davi teu filho, ele está demonstrando ali uma forma de humildade e de respeito com Nabal. E aqui, galera, é importante falar que Davi já tinha sido ungido rei, porém ele ainda não tinha assumido o trono, porque Saul ainda estava vivo. Aí eu falei um pouquinho da história de Davi no vídeo de Mical. Se você não assistiu, corre lá e assista para você entender um pouquinho mais da história. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e a daria a homens que não sei de onde vêm? Aqui mostra o tanto que Nabal foi desprezível com Davi. E Nabal conhecia muito bem Davi, porque a fama de Davi já tinha se espalhado. Davi ainda não tinha assumido o trono, porém ele já tinha muita fama, né? Inclusive capítulos anteriores de 1 Samuel, vocês vão ver que já falava ali das guerras de Davi, né? A fama de Davi como foi espalhada, né? Que Davi tinha matado Golias, Davi, né, matou seus 10 milhares, Davi feriu os 200 homens filisteus, né? E tantas outras guerras que Davi saiu vitorioso. Então, Nabal conhecia muito bem a Davi e que ele o desprezou. Continuando. Então, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Aqui nós vemos que
Davi se encheu de fúria, né? Ele falou assim, não, Nabal tá pensando que ele é quem? Ele tá achando que ele tá falando com qualquer um, eu vou mostrar pra ele que ele não tá falando com qualquer um, não. E agora ele vai ver, então, quem que é Davi. Então, vamos pra guerra e eu vou matar todo mundo. Vou matar todo mundo da casa de Nabal. Todo homem vai morrer. E aí, a história continua. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Porém, esse disparatou contra eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons. E nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, ou seja, os homens de Davi foram protetores com os homens de Nabal enquanto eles estavam no campo trabalhando. Os homens de Davi foram, cautelosos com eles, cuidadosos. E nessa época aqui tinha uma cultura extremamente generosa que um ajudava o outro. Tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que has de fazer. Porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial e não há quem lhe possa falar. Todas as vezes que na Bíblia fala que alguém é filho de Belial, é que é uma pessoa ignorante e desprezível. E aqui, o servo foi diretamente a Abigail. Por que ele não foi direto a Nabal, que era o homem da casa, que era quem comandava, que era, o senhor dele? Porque ele sabia quem que era a mulher sensata. Ele sabia quem que era o inteligente da casa. Ele sabia quem prezava pela harmonia e ele sabia com quem falar para poder administrar toda essa situação. E ele vai a Abigail. E a história continua. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços, ide adiante mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Aqui também mostra a descrição, na verdade, de Abigail, porque ela foi cautelosa, ela não deixou que ninguém descobrisse que ela fosse ao encontro de Davi, e principalmente nesse momento ela não falou nada para Nabal, porque se ela falasse, poderia causar ali um atrito muito grande, uma revolta e às vezes, quem sabe ali teria uma guerra, e ela conseguiu conduzir esse problema. Ela não focou no problema em si, ela focou na solução, ela agiu rápido. Então, continuando. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberto pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Aqui nós vemos a provisão divina. E aqui nos mostra o seguinte, quanto mais a gente estuda a Bíblia, a gente vê isso, que não existe coincidências, e sim providências. E a história continua. Ora, Davi dissera, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino entre os seus. Então ele estava disposto, sim, a fazer justiça com as próprias mãos. Ele estava muito enraivecido, Ele queria pagar o que Nabal tinha feito, Aquele negócio, olho por olho, dente por dente, Eu vou mostrar para ele quem eu sou, eu vou mostrar para ele com quem que ele tá mexendo. E aí, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse, ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Gente, aqui ela não está falando mal de Nabal, ela está expondo os fatos do que realmente aconteceu.
Agora, pois, Senhor meu, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por suas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os seus dias. Aqui ela abençoa Davi. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, este arrojará, como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te serás por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembra-te da tua serva. Então aqui eu penso que também ela não foi lá toda descabelada, né, gritando com Davi. Não, aqui nós vemos que toda hora ela foi respeitosa, humilde, reconhecendo quem Davi era e que ela estava sim falando com o servo do Senhor, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aqui com a sua doçura, né, com a sua humildade, com a sua delicadeza, com as palavras certas, ela soube acalmar ali Davi, tirar aquela raiva dele, né? E falar para ele, assim, olha, não faça justiça com suas próprias mãos, você vai ter sangue inocente nas tuas mãos. Todo aquele que, se você tiver algum inimigo, deixa que Deus faça justiça por você. E aí, Davi responde, né? Então, Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência. E bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria vida não me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que essa lhe havia trazido e lhe disse, sobe em paz a tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Então aqui nós vemos que Abigail não foi pedir somente por ela, pela vida dela, mas pela vida de todos aqueles que moravam na casa, de todos os servos, de todos os empregados. Né? Ela foi ali disposta a salvar uma casa inteira, uma família inteira, né? Os servos que não tinham nada a ver com as atitudes de Nabal. Então ali ela foi uma moça muito inteligente, muito sábia, muito esperta, né? Foi ali uma pessoa fiel, discreta. E aí, continua a história. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado. Pelo que não lhe referiu coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Aqui nós também vemos mais uma vez a sabedoria de Abigail, porque quando ela retorna para casa, Nabal está dando um banquete, ele está dando uma festa, e aqui fala como se fosse um banquete de rei. E ela vê aquilo, ela vê que ele estava tonto, que ele estava embriagado, ela se manteve, se resguardou, ficou calada, não discutiu, esperou o momento certo, que foi no outro dia para conversar com seu esposo. E quantas vezes, né, nós vemos aí mulheres, muitas das vezes, né, não agindo sabiamente, que discute com seus cônjuges, né, porque estão bêbados, porque voltaram de festas. E nesse momento de discussão não resolve, porque às vezes você fala ali uma palavra que machuca, você vai ouvir coisa que você não quer, e aquela palavra que foi dita uma vez não tem como ser retirada. Então, nós temos que aprender muito isso com Abigail. O que falar, como falar e quando falar. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Então, Abigail esperou amanhecer, no outro dia conversou com Nabal e falou, querido, né, meu amado, senta aqui, temos que ter uma conversa. Ontem aconteceu isso, isso e isso. Foi o encontro de Davi. Levei presentes, conversei. Ele ia matar todo mundo aqui, ele ia matar a casa inteira, não ia sobrar
um homem, né, ia deixar só as mulheres vivas. Então ela contou tudo. Pode ser que Nabal ali ficou paralisado por raiva ou por não ter, né, aproveitado tanto tempo que ele teve com uma esposa sábia, uma esposa temente ao Senhor, uma esposa que edifica o lar. Ele não soube aproveitar e ele não soube aprender nada com ela. E ele deixou, né, isso escapar. Nabal era um homem, vamos dizer, um homem burro nesse sentido, né? Porque Abigail era uma mulher e tanto, né, que a gente viu. E Nabal não deu valor na sua esposa. Então, Nabal, né, com aquelas notícias todas que ele recebeu, pode ser também que ele teve um derrame, né, e ficou acamado ali 10 dias e depois de 10 dias veio a óbito. Então, terminando o capítulo, fala o seguinte: ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi e Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou num jumento com 5 moças que assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Pensou que Abigail aqui deve ter ficado muito feliz com essa notícia de Davi ter mandado buscá-la para fazer dela sua esposa, porque ela saiu de um casamento fracassado, de um casamento que talvez ali não existisse amor, talvez não existisse ali respeito por parte de Nabal, talvez não, né? Não existia, porque aqui a gente vê que ele se importava mais com festas, né? E o tanto que ele era ignorante e desprezível. Então, ela, né, arrumou um esposo ali, Deus proveu um esposo para ela, um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que honrava a Deus. Então, o que podemos, né, aprender com a história de Abigail? Ser mulheres sábias, inteligentes, saber como falar, o que falar, quando falar. Eu tenho que aprender muito com a história de Abigail, porque às vezes, né, ocorre alguma situação assim que deixa a gente à flor da pele, a gente quer mostrar que a gente tá certa e a gente quer falar tudo ali naquela hora, quer mostrar provas e às vezes a gente até tá certo, a gente até tá coberta de razão, mas da forma que a gente fala, a gente perde a razão. Então, podemos aprender com a Abigail todas essas características, ser uma mulher também discreta e sempre buscar as orientações divinas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu peço para vocês curtirem, compartilharem, comentarem. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!